Vamos lá. Convidando a Karen. Ok. Karen entrou, ok. Está me ouvindo bem, Karen? Acho que você Sim. tem que virar o seu Instagram, a câmera. Muito bom. Excelente, pessoal. Tá rolando pelo YouTube? Que bom, pessoal. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma Live Act. Quero convidar todos vocês que estão aí online, convidar as pessoas, lembrar de aqui, se você está no Instagram, e naquele aviãozinho, convide as pessoas, porque o Dr. Stephen preparou mais uma live fantástica, de um conteúdo riquíssimo. E hoje a gente está estreando também pelo nosso canal do YouTube. E é isso. Quero incentivar todas as pessoas que estão aqui online, a convidar as pessoas mesmo para que a gente entre nessa egrégora. É um conteúdo riquíssimo. O Dr. Stephen estava colocando todo o conhecimento dele, porque ele quer ajudar as pessoas a passar por esse processo. E eu adoro muito o livro do Dr. Stephen. Para quem não tem, eu super aconselho. É um livro que ele fez no auge da pandemia, navegando através da perda e do processo de luto. E eu já li acho umas 4, 5 vezes, e ontem eu estava relendo e eu vi algo que me chamou muita atenção. Eu passei já por esse processo de luto, eu acho que quem está aí online já passou por esse. O que eu vejo, a diferença, né? Eu não posso falar de todos os brasileiros, mas eu posso falar da minha família. Quando o ente querido morre, a gente fica em choque e a gente não sabe nem o que fazer. Então, a gente quer se ver livre do templo, desse corpo que passou ali, porque é uma dor muito intensa. E ao ler o livro do Dr. Stephen, ele retrata como ele fez o enterro da esposa dele. A esposa dele era indiana, então eles deram banho no corpo, a pessoa já tinha falecido, já deram banho, eles entoavam mantras, eles davam tempo para se despedir desse corpo que ficou ali por, sei lá, 40, 50 anos com a pessoa. E eu achei tão lindo e me emocionou, porque não é isso que eu vejo. Eu vi na minha família, quando meu pai faleceu, e eu vejo com familiares e amigos que, quando eles morrem, dá menos de 24 horas, a gente já está enterrando o defunto. E eu acho que isso é algo para a gente refletir, algo porque, sim, a dor é grande, mas será que precisa dessa rapidez que a gente não consegue nem se despedir dessa pessoa que passou tanto tempo com a gente? E eu lembro que, quando eu era criança, alguém falecia, meus pais nem deixavam ver o defunto. Não quero que você lembre da vovó desse jeito. Ou seja, a criança ela já nasce com ela é criada com já essa barreira, para que a gente não possa ver o corpo. É interessante isso, né? Eu quero trazer essa reflexão, porque daí nós nascemos, nós vamos ser criados para não conseguir lidar com isso. E aí é óbvio que a pesquisa que a gente descobriu, que 73% dos brasileiros não gostam nem de falar sobre o luto. Só que a única certeza que nós temos é que nós vamos falecer, gente. E como a gente lida com isso? Então, eu quero trazer essa reflexão para todos vocês que estão ouvindo, tanto no YouTube como no Instagram, né? Como que a gente lida com o corpo quando essa pessoa já se vai para uma outra dimensão? Eu lido com medo, eu lido com dor. É isso aí, Matheus, o luto não pode ser um tabu. E quero que escreva, se vocês puderem escrever aí no chat, como vocês lidam com esse luto. Vocês, se alguém passou, ou está enlutado, ou passou por esse processo,
Como você lida? Qual é a sua relação com aquele corpo que está ali, seja no caixão ou quando vai para um crematório? Vocês não querem nem ver isso? Acho que vale a gente trazer essa reflexão para o dia de hoje. Se vocês quiserem compartilhar aí no chat, tanto no Instagram como no YouTube, qual é a sua relação com o corpo? Você faz questão de se despedir, tocar naquela pessoa que foi tão importante para você por muitos anos, ou você não quer nem ver, né? Então, gostaria muito de trazer essa reflexão. E agora, Dr. Stephen, com vocês. Tenham uma excelente quarta-feira e daqui a pouco eu volto. Valeu. Oh, não! Calma aí, pessoal, teve uma catástrofe aqui, caiu o celular. Vamos lá, aqui, foi, pronto. Okay, you can go on. Okay. It's not quite good. Oh, yes, I guess it is good afternoon. Ok, ainda não é bem boa tarde, mas eu acho que é já boa tarde. And I want to remind you of something I mentioned in our last meeting. Eu gostaria de lembrá-los de algo que eu mencionei na nossa última reunião. That grief is very different than depression. Que o luto é muito diferente da depressão. And as Eduardo mentioned, in different cultures, grief is the expression of we've had a human loss. E como o Eduardo mencionou, em muitas culturas o luto é uma expressão da perda humana que aconteceu. And I believe that in each of us, there is embedded an inner wisdom or a sense of our innate health, a process of innate health. E eu acredito que existe dentro de nós uma sabedoria interna, saber que existe processo. And grief allows a connection with others. E o luto possibilita uma conexão com os outros. Depression is a disconnection from others. A depressão desconecta as pessoas das outras. We may be in grief, but there are moments of happiness or joy. A pessoa pode estar enlutada, mas sentir momentos de alegria. Or laughing at some memory of the person who is now deceased. Ou assim, de uma memória com a pessoa que faleceu. And the grieving process is a process designed to return you to living your life. E o processo de luto, ele é feito para que você possa retornar à sua vida. We are designed to stand in and with our pain or despair. Nós somos feitos para ficar com, sentir a nossa dor e desespero. But not allow it to dominate our life. Mas ela não deve dominar as nossas vidas. When I've been able to experience my grief relating to honoring the person, Quando eu experienciei meu luto, honrar a pessoa, acknowledgement of that person, fazer um reconhecimento dessa pessoa, which allowed me to have the
feelings of the loss. E me possibilitou ter os sentimentos da perda. Whether I assume it's good intention that the person who died is people stop responding to the fact that they even existed, they're not talked about, they disappear within 24 hours. E eu acredito que é com boas intenções, mas o que é feito é que as pessoas param de falar sobre a pessoa que faleceu. É como se ela desaparecesse em 24 horas. The processing of that experience is stopped. O processo dessa experiência é interrompido. And we're able to move forward in our life in every area when we are in the process of being alive. It's always the next step and the next step and the next step. E nós conseguimos seguir em frente com a nossa vida quando nós estamos envolvidos no processo de estar vivo, dando o próximo passo, o próximo passo. In the grieving process, we may feel some depression. No processo de luto, nós podemos sentir um pouco de depressão. But depression is a complex, feeling less state where we don't feel anything. A depressão é algo complexo que leva a sentir menos. Você sente menos. And it's a web of negative, critical self-thoughts and judgments. E é uma rede de pensamentos autocríticos negativos. And we can't imagine even thinking about we have a future. E nós não conseguimos sequer imaginar que nós temos um futuro. With depression, connection to others is not possible, and the ability to experience pleasure is absent. Na depressão, a pessoa não é capaz de se conectar com os outros e também perde a capacidade de sentir prazer. So often somebody will say, oh, they're grieving because what you're describing isn't the process, you're describing depression, which is only a temporary period in the grieving process. E às vezes as pessoas dizem, essa pessoa está enlutada. Mas, na verdade, essa pessoa está deprimida. E a depressão é só uma fase do processo de luto. But grief has to be taken in small pieces. O luto precisa ser feito em pequenos pedaços. When we move too quickly, as Eduardo was talking about, Quando nós nos movemos com muita rapidez, como o Eduardo mencionou, it takes over our life and it controls our life. isso assume o controle da nossa vida. Step by step and slow always works. Passo a passo e devagar sempre funciona. For example, the death of a child. Por exemplo, a morte de uma criança. It may take 2 or 3 years for the deepest of that pain to feel its healing. Pode levar de 2 a 3 anos para aquela parte mais profunda dessa dor começar a sentir que está sendo curada. Each year will feel more alive. Cada ano a pessoa se sente mais viva. And I know from my own experience, you experience the second year differently than the first year. Otherwise, you're in depression and despair. Então, eu sei pela minha própria experiência que você experiencia o segundo ano de uma forma diferente do que do primeiro. Senão você está estagnado na depressão e no desespero. It can feel, whether it's been a positive relationship or a negative one, as if a part of you has been cut off, like you lost an arm. E
E não importa se o relacionamento era positivo ou negativo, mas a pessoa pode ter a sensação de que algo foi cortado dela, como se ela tivesse perdido um braço. This is especially true with the loss of a child. Isso é especialmente verdadeiro com a perda de uma criança. And it's disrespectful when other people tell you it should take a shortcut. E é desrespeitoso quando as outras pessoas dizem que você tem que estar melhor. It's disrespectful because you lost the child and it takes you the time it takes you. You just have to be aware whether you're moving slowly, step by step, back into life. E isso é desrespeitoso, porque a sua perda foi o seu filho. Contanto que você esteja dando passos lentamente para retornar à sua vida. And be careful, you can hear everybody, don't always listen to them because you have to respect your inner feelings about your loss. Você pode ouvir o que as outras pessoas falam, mas sem escutar, porque é necessário respeitar os seus sentimentos internos com relação à perda. And these feelings are going to be very powerful. They should be. E esses sentimentos serão muito poderosos, eles devem ser. At first, you can feel anger, sadness, helplessness. Você pode sentir raiva, tristeza, desamparo. Guilt, fear, and loneliness. Você pode sentir culpa, medo e solidão. If you're advised by people to let go of these feelings, Se você recebeu o conselho de outras pessoas no sentido de abrir mão desses sentimentos, let go of these people, not your feelings. você deve abrir mão dessas pessoas e não dos seus sentimentos. They have no connection or concept of what you're experiencing. Essas pessoas não têm nenhuma conexão e nenhum conceito do que você está experienciando. So again, when somebody says, no, you have to let go of these feelings about your wife or death of your son or your daughter, let go of these people. They are not connected to your experience. Então, quando as pessoas dizem, não, você tem que se livrar desses sentimentos com relação à sua esposa, ao seu filho, você tem que, na verdade, se livrar dessas pessoas. And you need, Não do seu sentimento. and we need at the time we're going through that, people who are connected to how we feel. E nesse momento, nós precisamos de pessoas que estejam conectadas ao que você está sentindo. Now, grief will affect what's happening in your body. E isso afetará o que está acontecendo no seu corpo. You'll feel a lot of fatigue. Você sentirá muita fadiga. It's hard to sleep well. Vai ser difícil dormir bem. Getting up in the morning can seem almost impossible. Acordar de manhã pode parecer algo quase impossível. At first, you may have difficulty in concentrating. No começo, você pode ter dificuldade para se concentrar. Your short-term memory seems to have been gone. A sua memória de curto prazo parece ter desaparecido. And it's healthy to feel that life is a struggle at that point. E é saudável sentir que a vida é uma luta nesse momento. Now, here's something that hopefully will change, but in the world that we live in this moment, E aqui tem uma coisa que eu espero que mude. Mas no mundo de hoje em que nós estamos vivendo, men grieve differently than women. os homens passam pelo luto de uma forma diferente das mulheres. And it's important to notice this because women will say, well, my husband's doing this or my male friends are doing this. They're not grieving. E é importante saber disso,
para não dizer algo do tipo, o meu marido está fazendo isso, ou o meu amigo está fazendo isso, então eles não estão de luto. Men often connect through their bodily sensations, Os homens geralmente se conectam pelas suas sensações corporais, and women connect better through talking. e as mulheres se conectam melhor pela fala. And I've heard a husband say, my wife isn't grieving for our son. All she does is talk about him with her women friends. And E and eu I já ouvi um homem, go ahead. eu já ouvi um homem dizendo, a minha mulher não está fazendo um luto. A única coisa que ela faz o dia inteiro é ficar falando do nosso filho com as amigas. And the husband may say, oh, but my wife, she's doing nothing but talking, and I have to take action. I want to start a charity to help, find a way of curing this disease that our child died from. E aí o marido pode dizer, ela não está de luto, ela só fica falando. Ela não está agindo. Eu estou criando uma fundação para ajudar a encontrar a cura dessa doença que levou nosso filho. So even with couples, it's important that you respect that men grieve differently, but they're grieving, and women grieve differently, but they are in process. Both are grieving. E com casais é importante perceber que o homem está passando pelo luto e a mulher também está passando pelo luto, de formas diferentes. Now, what makes one loss more difficult than another? E o que faz com que uma perda seja mais difícil que a outra? Well, I'm going to use the word attachment. Bom, é possível usar a palavra apego. Attachment has a lot to do with the depth of the grief. E o apego tem muito a ver com a morte da pessoa amada. For instance, a man can get attached to a car, a woman to a pair of shoes. E o apego pode variar. Um homem pode sentir apego em relação a um carro e uma mulher pode sentir apego em relação a um par de sapatos. And how attached or codependent or interconnected with that person who dies will also influence the level of grieving that needs to take place. E aí também, considerando o nível de apego, de interconexão com a pessoa falecida, isso também tem que ser levado em consideração. And that can be negative or positive, because I've had people say to me, I never had a good relationship to my father. He was always very difficult with me. I know he's dying. It's going to be easy to grieve him. Isso acontece independente do relacionamento ser positivo ou negativo. Já teve casos de homens que disseram, eu nunca tive um bom relacionamento com meu pai e ele agora está morrendo, mas vai ficar tudo bem. Doesn't matter whether it's a love or hate relationship. If it's intense, it's going to be more difficult when you grieve. Não importa se é um relacionamento de amor ou ódio, mas se for um relacionamento intenso, o processo de luto é mais difícil. Also, the word expected. E também tem a palavra esperado. We can anticipate grief and start to acknowledge the loss when we can see that the other person is failing, that they are in the process of dying. E nós podemos também prever e começar antecipadamente para o processo de luto quando nós percebamos que a outra pessoa está ficando mal, que ela está no processo de morrer. We have time to begin to process. Nós temos tempo para começar o processo.
the loss is expected. A perda é esperada. That doesn't mean when somebody says, well, he was 90 years old and he was in a lot of pain, this is a good thing. He still died, it's still a loss, and even if it was expected, a healthy grieving period of time is necessary to return to life. Isso não quer dizer que não deva haver processo de luto se for uma pessoa com 90 anos, que era uma morte esperada. E o processo de luto precisa acontecer aí também. Now, the process is different if it's a sudden death that's unexpected. O processo é diferente se for uma morte inesperada, que acontece de forma rápida. With what is expected, we can conclude our relationship with them. We can finish with old business. Se é uma morte esperada, nós podemos ter uma conclusão do relacionamento. Nós podemos lidar com questões que estavam inacabadas. We have time to process. Nós temos tempo para processar. If it's unexpected, you haven't had time to clear up situations in the relationship. Se for inesperado, não há tempo para resolver questões do relacionamento. You haven't had time to share how that person affected your life and how they'll be remembered. Não há tempo para compartilhar como essa pessoa afetou a sua vida e como ela vai ser lembrada. You're honoring what is between you as the process of their dying is taking place. Você está honrando o que acontece e que aconteceu entre vocês enquanto esse processo de morrer está acontecendo. I didn't know how my wife or I would face the fact that it became obvious that it was just a matter of weeks and that she was in the process of dying. Eu me lembro quando a minha esposa estava doente e nós percebemos que era uma questão de semanas e que ela estava no processo de morrer. And she was at home and she called me into the bedroom and asked me to sit on the bed and she said, I have a story to tell. E aí nós estávamos em casa, ela me chamou e disse para eu sentar na cama e ela disse, eu tenho uma história para te contar. And she started to tell me a story about a little boy and a little girl who met and how they accompanied each other through life. E ela me contou uma história de um menininho e uma menininha que se conheceram e acompanharam um ao outro durante a vida. How they grew up and matured together. Como eles cresceram e amadureceram juntos. What they agreed about and disagreed about and how they grew to love each other. Como nas coisas que eles concordavam e discordavam. E como eles amavam uns aos outros. Story took about 3 hours. A história demorou umas 3 horas. She was helping to prepare herself and prepare me for a loss. And I have the most loving appreciation for that beautiful story that I will never forget. Ela estava se preparando e me preparando para a partida dela. Eu tenho memórias lindas dessa história que ela contou e eu tenho uma grande gratidão por isso. And here I'm going to say, don't avoid this when you know somebody is in the process of dying. E aqui eu digo, não evite isso quando você sabe que alguém está no processo de morrer. When you wait to the last minute and then it becomes really unexpected, but unexpected.
Quando você espera até o último minuto e algo se torna esperado, mas de verdade não era esperado, the pain is much worse. é muito pior. And when you tell the person and appreciate them and what they've meant and what their memory will mean to you, dying is easier. Mas quando você demonstra sua gratidão à pessoa, você fala para a pessoa o que ela significa para você, esse processo se torna muito mais fácil. My wife did it through a metaphor, but I knew what she was saying. A minha esposa fez isso por meio de uma metáfora, mas eu sabia o que ela estava dizendo. And even as I say it to you today, that story will always be with me. It was magical. E mesmo aqui, sentado com vocês hoje, eu digo, essa história vai sempre ficar comigo. E ela foi mágica. And I added to her story, and we laughed and we had fun during her story, our story. E eu acrescentei coisas à história. E nós rimos da nossa, e curtimos criar a nossa história. Of course, her death left me feeling incomplete, but it gave me a completeness. E é claro que a morte dela fez com que eu me sentisse incompleto. Mas essa história me deu um senso de completude. We were fortunate enough to acknowledge the hole that would be left when we were parted, when the attachment ended. Nós tivemos a possibilidade de reconhecer o buraco que ia ficar quando esse apego terminasse. So it was a way of having the time to acknowledge that attachment, which sudden death doesn't give us. Então, nós tivemos um tempo para reconhecer esse apego, que é algo que não é possível no caso de uma morte inesperada. Now, something else that can make grieving, all grieving is important, but make it more difficult. E tem algo que pode fazer com que o luto seja ainda mais difícil. Is it natural? E é algo natural. It doesn't matter whether the person is 3 years old or 95 years old. Não importa se a pessoa tem 3 ou 95 anos. When it's not natural and it doesn't follow an organic order of the way things should be, grieving is more difficult. Quando não é natural e não segue a ordem natural de como as coisas deveriam ser, o luto se torna mais difícil. And death is a natural process, even though we want to say it's not. E a morte é um processo natural, embora nós queiramos dizer que não é. But parents should die before their children. Mas os pais devem morrer antes dos seus filhos. And also the naturalness, no parents are wonderful all the time, and no parents are monsters, or we wouldn't survive. Também tem essa ideia de que nem todos os pais são maravilhosos o tempo todo. It's E eles natural. também não são monstros o tempo todo, senão a pessoa não sobreviveria. It's natural to want to be seen, heard, and valued, but we don't always receive that from friends, parents, loved ones. É natural você querer ser visto, ouvido e valorizado. And Mas nem sempre nós vemos isso. the degree to which we feel neglected interrupts the naturalness of what we wanted, and an ambivalence makes grieving difficult. Quando isso não acontece de forma natural, isso cria uma ambivalência que faz com que o luto seja mais difícil. But grief is natural, so to say, oh, but she was awful to me, or
I got out of that marriage and so she died a couple of years later. I don't care. Not true. Mas o luto é natural. Mesmo quando você diz, essa pessoa era horrível comigo, ou eu me separei e a pessoa morreu logo depois e tá tudo bem. Não. Now, I want to include two other areas, whether it's natural or not, because they really make the despair and grief very evident. Eu gostaria de mencionar duas áreas onde o luto é natural e não natural. One Porque is nos levam a dor e desespero. One is if the person that died because they were murdered. O primeiro é quando a pessoa que faleceu em um assassinato Or suicide. ou suicídio. These are very difficult in part of the grieving process, but our life will stay stopped if we don't really go through the feelings. Essas são situações muito difíceis, mas a vida vai parar se nós não passarmos pelo processo de luto. I have a friend who, when she was in her late teenage years, her best teenage friend was murdered. Eu tenho uma amiga que, quando ela estava na adolescência, a sua melhor amiga foi assassinada. And she was in her 40s and still shut down. Desculpa, a pessoa estava com 40 anos e a pessoa era amiga da adolescência. E a pessoa com 40 anos que sobreviveu ficou arrasada. And still saying, I knew that her boyfriend was a bad guy. I should have. This is many years later. E dizer, eu sabia que esse namorado dela era problemático, mas isso aconteceu muitos anos depois. We get hooked into, I should have seen that, I could have done that, and same with suicide. And it's a way of not letting go of the person, which means we don't come out of shock and we don't accept that that's what happens sometimes in life. We don't have to like it, but we need to process it. Então nós ficamos presos nessa ideia. Eu poderia ter feito aquilo, e se eu tivesse feito aquilo? Tudo isso é um processo natural, mas nós precisamos não seguir em frente, porque senão nós vamos ficar parados aí. So I want to remind you what I'm talking about, and you have some relationship to everything I just said. Put it in the chat. Let's hear what you feel, what this means to you. E eu gostaria de falar com vocês, se vocês sentirem que vocês se identificam com algo disso que nós estamos falando, Maybe you feel stuck or unstuck. Talvez você se sinta preso ou não. Maybe you're dealing with a parent that died that was very negative, and what that means to you, or maybe you had somebody suicide or be murdered. What are you struggling with? Let's hear from you. Talvez você tenha conhecido alguém que foi assassinado ou que morreu pelo suicídio. Eu gostaria de ouvir vocês. It opens the process and you start moving forward. And that's really what I hope some of what I'm saying can do each day. Isso abre o processo e possibilita que você siga em frente. E é isso que eu gostaria que nós fizéssemos todos os dias. And we all have friends who need this, so please invite them tomorrow at 11. E todos nós temos amigos que precisam disso. E, por favor, convide-os amanhã às 11 da manhã. And if what I'm saying and sharing with you is meaningful to you, go down to the biography and click for more information. E se isso que eu estou dizendo a vocês tiver significado para vocês, entre na bio e clique para ter mais informações.
I guarantee you the process of grieving is biologically programmed in, and we can safely and slowly begin to process no matter when you got stuck. E eu posso dizer a vocês que o processo de luto foi algo desenhado biologicamente e que nós podemos passar por ele, independente de que estágio você esteja emperrado. And I'm not just talking from my head or as a therapist. I have had to go through this as part of life, this process of grieving small and big losses over many years. E eu não estou falando isso só da minha cabeça ou como terapeuta. Eu fiz o processo de luto para as várias perdas pequenas e grandes ao longo da minha vida. And I'm going to make you curious about what I might say tomorrow. The degree to which you were dependent on the person also makes grieving more difficult. E vou deixar vocês curiosos sobre o nosso encontro de amanhã. But O more, grau em que você tinha de dependência da pessoa também, também influencia o seu luto. but more tomorrow. Go to the biography, tell your friends, Nós nos encontraremos amanhã novamente. Vão para a bio, avise seus amigos. and let us hear how you feel, because that's what I'm talking about. Open your feelings up to what I'm talking about. It really will benefit. Eu gostaria que vocês falassem sobre o que vocês estão sentindo. Falar sobre isso ajuda o processo. And I'll see you tomorrow at 11. Vocês de novo amanhã, vamos ver. Eduardo, you have a few words? Claro, você vai dizer algumas palavras. Muito bom. Pessoal, então quero agradecer a todos vocês que estavam aí no Instagram e no YouTube. O YouTube a gente foi o primeiro dia. Então amanhã às 11 horas, como o Dr. Stephen falou, convidem as pessoas. Esse é um processo que muitas pessoas estão enlutadas e que a gente consiga ter um outro relacionamento com o nosso processo de perda e de luto. Para quem não assistiu às aulas, está no nosso canal do Instagram, volte, assista essas aulas, é muito interessante para que a gente realmente consiga ter um outro relacionamento. Obrigado para todos vocês, grato, e convidem os alunos, como o Dr. Stephen falou, a gente com certeza tem muitas pessoas que estão passando por esse processo. Então convide a gente, amanhã até às 11 horas da manhã estaremos com novos conteúdos e espero que vocês consigam passar por esse processo e que o conteúdo que a gente preparou aqui seja um conteúdo que agregue na vida de vocês. Essa é a nossa missão. Beijo no coração de vocês e até amanhã às 11 da manhã. Beijos.